Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a esse retorno. Vamos aqui retomar nossa disciplina de História. Espero que vocês tenham aproveitado bem esse período que ficamos de férias, tenham descansado um pouco, tenham procurado de alguma forma relaxar. Então, nós, para retomarmos a disciplina de História, vamos recapitular algumas questões que foram trabalhadas no semestre passado, para que a gente possa dar continuidade. Tranquilo? Então, pessoal, nessa videoaula de hoje, vou retomar com vocês o tema de Roma Antiga. Então, pessoal, quando nós vamos discutir esse tema, Roma Antiga, geralmente nós vamos estar trabalhando esse tema em função de 5 macro temas. Todas as vezes que a gente vai trabalhar acerca de sociedades da antiguidade, ou mesmo de vários fenômenos da história a nível mundial, a nível universal, a gente sempre vai abordar os temas com base nesses 5 pilares aqui, ó. O primeiro deles é Estado e poder. O segundo vai girar em torno da sociedade e da cultura. O terceiro, os conflitos, as guerras, as revoluções. O quarto, a gente vai tratar sempre de movimentos sociais. E vai tratar, por último, não necessariamente por último, mas também vamos contemplar a economia e o trabalho. Tá? Então, esses 5 macro temas é que vão nortear a nossa videoaula de hoje. O período que compreende o tema da nossa videoaula de hoje situa-se entre o século 8 e o século 6. Isso aqui, tá, pessoal? Antes de Cristo, tá bom? Esse período é um período que nós denominamos de monarquia. Esse é um período que, como nós estamos falando aqui de uma sociedade, de uma civilização, de um período da história bastante antigo, é importante que seja dito que todas as vezes que nós vamos estar estudando uma civilização muito antiga, quanto mais antiga essa civilização for, menos informações nós vamos ter, geralmente, sobre os primórdios dessas civilizações, né? Sobre as origens, sobre o início. Então, de modo que a gente vai trazer sempre informações incompletas, com muitas lacunas, tá bom? Porque vocês sabem que a história trabalha com os vestígios do passado, ou seja, ela trabalha com aquilo que foi legado, aquilo que foi preservado, vamos dizer assim, de alguma forma, tá? Então, para tratar esse tema, eu trouxe aqui um mapa mental que nós vamos trabalhar por parte, tá? Aqui vocês têm uma visão geral. A gente vai estabelecendo aqui algumas conexões, algumas ligações, e vamos trabalhar por etapa, tá bom? Então, para nós iniciarmos a falar sobre o tema de Roma Antiga, primeiro vamos localizar vocês geograficamente, né? Geralmente, quando nós vamos estudar qualquer civilização, nós costumamos sempre localizar vocês geograficamente, tá? Então, eu vou deslocar o olhar de vocês para cá, para essa área aqui do mapa mental, que trata exatamente da localização. Aqui temos aqui o mapa mundi, onde em verde é possível ver o continente europeu, e vocês vão perceber que a cidade com a qual nós estamos falando, que é Roma,
vai estar situada, vai estar localizada aqui na Península Itálica, exatamente nesse pontinho aqui em vermelho, tá? Bem no centro da Península Itálica, tá? Península Itálica que é banhada aqui pelo Mar Mediterrâneo. Então Roma, aí eu até coloquei aqui para vocês talvez o monumento que mais simboliza Roma, que é o Coliseu Romano, tá? Para que vocês estabeleçam essa associação imediata, tá? Então, Roma é uma cidade que surge às margens do rio Tibre, o rio Tibre que corta essa região do centro da Península Itálica, tá? Então, eu acredito que vocês tenham conseguido se situar geograficamente. Está aqui o continente europeu em verde e está aqui no detalhe a Península Itálica, mais especificamente onde está localizada a cidade de Roma, onde foi fundada essa grande cidade, essa importante cidade para a antiguidade, que é a cidade de Roma, tá? Então, já que a gente se situou geograficamente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as origens de Roma, né? Vamos falar um pouco sobre a fundação, tá? Sobre a fundação de Roma. E aí, para falar um pouco sobre a fundação, para a gente retomar aqui algumas questões, é importante que a gente tenha em mente que Roma tem duas versões para explicar a sua origem. Uma versão que a gente denomina de origem lendária e uma versão que a gente denomina de origem histórica. Essa versão de origem lendária, ela entra para a história porque ela tem um apelo, né? As lendas têm um apelo explicativo. As lendas têm um argumento explicativo bem simples. E geralmente isso acontece quando se tem poucas informações sobre o que de fato ocorreu na fundação de um local num período tão antigo quanto esse que nós estamos falando. Então, só para resumir, o que diz respeito à origem lendária? Essa origem lendária ela é explicada pela lenda de que a cidade teria sido fundada, na verdade, de que a cidade teria sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados às margens do rio Tibre e teriam sido alimentados, foram alimentados por uma loba, foram criados por uma loba. Essa é uma parte da história de Roma que os romanos utilizaram para explicar um pouco a sua origem. Quando a gente fala de origem lendária, nós não estamos aqui preocupados com o ônus da prova, tentar justificar a origem, se de fato esses dois personagens, na verdade esses três personagens aqui de fato existiram, tá? Mas as lendas, os mitos geralmente são utilizados nos casos em que se tem pouca informação, poucos registros históricos que são capazes de afirmar a origem de um local, tá? Ou de uma cidade ou de uma civilização. A segunda versão, que é a versão histórica, essa é baseada em fatos históricos, em escavações arqueológicas, em imagens, em representações, ou seja, aquilo que foi legado materialmente acerca da história da cidade, aquilo que ficou registrado, aquilo que ficou
de alguma forma registrado, tá? Isso seja pelos vestígios, né? Seja pelas escrituras, sejam pelas diversas documentações que vão estar explicando a origem de um local, de um lugar, tá? Então, o que fala basicamente, de que fala basicamente essa origem histórica? Essa é baseada em fatos históricos, em escavações arqueológicas, em imagens, em representações, ou seja, aquilo que foi legado materialmente acerca da história da cidade, aquilo que ficou registrado, né? Aquilo que ficou de alguma forma registrado, tá? Isso seja pelos vestígios, né? Seja pelas escrituras, sejam pelas diversas documentações que vão estar explicando a origem de um local, de um lugar. Que a fundação de Roma se dá através desse amálgama, né? Dessa mistura de diferentes povos, que nós vamos daqui a pouco tratar com vocês especificamente sobre que povos foram esses que ajudaram no processo de formação da cidade de Roma. Ok, pessoal. Então, o próximo ponto que eu vou tratar com vocês é exatamente sobre os povos que vão contribuir para a formação de Roma, que foram basicamente esses 4 povos aqui: os etruscos, os gregos, os latinos e os sabinos, tá, pessoal? Esses 4 povos aqui vão ocupar a Península Itálica, né, por volta do século VIII, e vão se misturar, né, vão se juntar nessa região. Claro que vai haver sempre um povo dominante. Nesse caso específico aqui, a população dominante será os etruscos, tanto é que a linhagem monárquica mais conhecida, que se tem conhecimento na história, dos primeiros reis, nós estamos falando do período monárquico, temos que ter em mente, quando nós falamos de monarquia, estamos falando de uma forma de governo em que quem está à frente desse governo é a figura de um rei, muito bem representada aqui por uma coroa, tá, pessoal? Então, geralmente, o que vai acontecer? O povo dominante, no caso os etruscos, é que vão dominar politicamente esse primeiro cenário político aqui em Roma, tá? Aqui eu coloquei algumas características de cada povo desse. Os etruscos ficaram muito famosos por conta da sua arquitetura, a influência arquitetônica que eles vão legar à cidade de Roma. Os latinos vão trazer uma contribuição muito importante com relação à língua. Daí eu coloquei esse blá 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 aqui, exatamente para a gente se referir à linguagem. Os sabinos vão estar relacionados, né, com a tradição romana de estabelecer nome e sobrenome. Eu coloquei aqui uma digital, né, para lembrar um pouco essa coisa da identidade. E os gregos vão influenciar também na arquitetura, tá? Basicamente, vocês observam que nós vamos ter uma mistura aqui de influências culturais que vão culminar com
processo de formação da cidade de Roma. Tá bom, pessoal? Além desses povos formadores, nós vamos tratar ainda aqui no período monárquico da maneira em que a sociedade romana ela é organizada, tá? É importante dizer que a sociedade romana é extremamente hierarquizada, tá, pessoal? E vai haver diferentes segmentos sociais quando a gente fala de Roma, tá? No topo dessa pirâmide aqui, pessoal, vai estar a elite romana, formada aqui pelos chamados patrícios, tá, pessoal? Destacar um pouco mais para cá. Os patrícios, vou melhorar aqui essa escrita. Os patrícios, tá? Que eram os bem-nascidos, geralmente descendente dos fundadores da cidade, geralmente descendente dos etruscos, tá, pessoal? Logo abaixo aqui, vou pintar aqui de outra cor. Logo abaixo aqui, nós vamos ter uma segunda classe, que é a classe dos clientes, tá, pessoal? Deixa eu sinalizar aqui com essa setinha, que seriam os clientes. Quem são esses clientes? Geralmente, pessoal, ex-escravos, ex-plebeus, que é outra categoria que nós vamos tratar, que vão viver às custas, né, dos patrícios, né, que vão ser protegidos pelos patrícios, que vão receber alguns benefícios, que vão de alguma forma viver em função dos patrícios, que vão ser remunerados para isso, tá? Nessa representação aqui que eu trouxe aqui a vocês, só para ilustrar, nós poderíamos aqui, por exemplo, se nós tivéssemos aqui que discriminar quem seria aqui um cliente, nós poderíamos marcar essa mulher que está aqui servindo, né? Esta outra mulher que faz parte da elite patrícia, tá, pessoal? Então, os clientes, só para a gente situar vocês, os clientes são geralmente ex-escravos, tá? E também poderia ser também plebeus. Poderia ser também, pessoal, estrangeiros. Ok? Um pouco mais abaixo nessa pirâmide, nós vamos ter os chamados plebeus. Quem eram esses plebeus, pessoal? Nesse caso aqui, especificamente, eu trouxe essa imagem para representar os plebeus. Geralmente eram os camponeses. Poderia ser também pequenos comerciantes.
Podia ser também artesãos. Tá, pessoal? E, por último, na base dessa pirâmide, nós temos aqui a classe de maior volume, né, de maior quantidade, que seriam os escravos romanos, tá? Lembrando aqui, pessoal, que os escravos romanos, o conceito de escravo aqui não tem nada a ver com o conceito de escravidão moderna, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o conceito de escravidão moderna. O que é que eu estou chamando de escravidão moderna? Escravidão moderna é justamente a escravidão que era praticada no século XVI, né, que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo. A escravização de pessoas de origem africana, principalmente pessoas de origem africana, tá, pessoal? Observem, se vocês observarem aqui, não há distinção, não se reconhece um escravo por distinção de cor, tá? De raça. Tá? A escravidão na Antiguidade Clássica é uma escravidão geralmente tomada ou por prisioneiros de guerra, ou por endividamento. Tá, pessoal? Só havia essas duas condições para o sujeito se tornar um escravo. Ou ele era um prisioneiro de guerra, ou ele tinha alguém que tinha se endividado. Ok? Para finalizar aqui o tema da nossa aula de hoje, no caso Roma Antiga no período da monarquia, nós vamos aqui entender como é que estava organizada, ou melhor, como estava organizado o poder na sociedade romana. Então nós vamos ter aqui, como além do rei, tá? Além da figura do rei, nós vamos ter aqui dois órgãos muito importantes. O primeiro deles é a Assembleia. Essa aqui era formada por todos os cidadãos romanos. Ok, pessoal? O que fazia os membros dessa Assembleia? Eles eram responsáveis por redigir as leis. Ok? E o que fazia esses senhores aqui embaixo? Tá? Esses senhores aqui embaixo formavam a instituição que mais tarde vai se tornar a instituição mais importante do Império Romano, que é o Senado. E o que fazia o Senado, pessoal? O Senado era formado geralmente por anciãos, geralmente homens maiores de 60 anos, às vezes ex-legionários. Obviamente tinha que ter a origem patrícia, tá? Cabia a esses sexagenários, né? Vou colocar aqui anciãos. Cabiam a esses anciões
se a Assembleia era responsável por redigir as leis, o Senado ficava responsável, até coloquei um checkzinho aqui, tá? Por aprovar as leis. Ok? E obviamente quem tinha a palavra final nessa forma de governo aqui seria o monarca, tá? Que no primeiro momento governava de forma absoluta nos primórdios de Roma, lá no início de Roma, né? Essas duas instituições aqui não existiam, e aí com o tempo elas passaram a existir, e esse rei passou a estar subordinado a esses dois importantes órgãos, no caso o Senado e no caso a Assembleia e o Senado formado pelos anciões, tá, pessoal? Então era dessa forma que a sociedade romana estava organizada em termos de poder, em termos de sociedade e em termos de organização social e política, tá? Eu vou estar deixando esse mapa depois disponível para vocês lá na nossa sala do Google Classroom. Claro que é importante que ao acompanhar a aula que vocês já de alguma forma já vão fazendo as anotações de vocês, tá? Que é importante, quanto mais vocês organizarem o pensamento de vocês, mais vocês vão estar retendo conhecimento, tá, pessoal? Então, basicamente, essa aula de hoje nós tratamos dessa primeira fase da história romana, que é o período da monarquia, tá? Espero que vocês acompanhem direitinho o nosso curso, vocês fiquem ligados nas próximas aulas, que vocês respondam as atividades propostas, tá? No próximo encontro nós vamos estar deixando algumas atividades para que vocês resolvam, ok? Sobre esse tema, e sobre todas as vezes que nós terminarmos um tema, a gente vai estar deixando sempre uma atividade para que vocês possam estar aprimorando e guardando as principais informações sobre os temas que nós vamos trabalhar nesse curso, tá? Então eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais. Bons estudos aí.